quero que você abra comigo em Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26. Quem achou, diga bem forte assim: Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida, nessa noite e todos os dias. Semana passada, nós tivemos ministrando sobre renovo, sobre renovação. Quem esteve aqui semana passada, na quarta-feira? Lembra do texto que nós lemos? Falamos sobre renovação, que para a gente se renovar na presença de Deus, como a Bíblia diz, né, que aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, né, voarão como águias. Então, aqueles que esperam no Senhor. E a gente entendeu um pouco mais sobre o que é esperar no Senhor. Né, a gente tem que mudar a nossa mente, falamos sobre isso, que é a gente começar a pensar como o reino de Deus pensa. Né, a gente pensar nas coisas lá do alto, como a Bíblia diz. A gente renovar a nossa vida diante de Deus, a gente tem que começar então também a ter atitudes de humildade. Jesus era humilde, é o nosso maior exemplo, Jesus. Então a gente tem que ter atitudes de humildade, se humilhar na presença de Deus. Talvez essa semana aqui na torre de oração, na semana intensa, você está tendo a oportunidade de se humilhar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus, de quebrantar teu coração aqui diante daquele que pode fazer algo por você, que é o Senhor. A nossa esperança está nele. E você também foi ministrado sobre você de fato entregar tudo para Deus. Entrega tudo para Deus. Não queira cuidar da sua vida. Não queira peitar as coisas você. Não, deixa Deus cuidar. Falando de uma confiança que a gente tem que ter em Deus. Você tem buscado praticar alguma coisa disso, né, durante esses dias? Botou em prática, né, esses princípios, essas atitudes que nós devemos ter para ter uma vida renovada? E hoje Deus colocou no meu coração uma continuidade. Para a gente ter essa vida renovada, nós precisamos também, para ter essa renovação aqui no nosso coração, nós precisamos também ter alguns princípios. Porque a renovação não é só nas nossas atitudes, mas ela tem que estar também dentro do nosso coração. O que significa o coração para nós? O coração significa as nossas emoções. O coração significa os nossos sentimentos. Não é o que domina você, não é o que deve dominar você, mas as emoções têm dominado muitas pessoas. Não é verdade? Tem muitas pessoas sendo dominadas pela emoção. Então eu digo para você hoje, Deus precisa renovar seu coração. Precisa te dar um novo coração. E você hoje tem que sair daqui com um posicionamento de não permitir mais as emoções te dominarem. Quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 16. O Espírito Santo faz a gente lembrar de algumas coisas, né? Eu me lembro, meu querido, que ainda quando eu era pastor lá em Céu Azul, um dia eu vim ministrar aqui na igreja. Foi a primeira vez que eu vim ministrar aqui em Corbélia, a convite do pastor Geraldo, que era uma campanha da família. Me lembro que era um domingo, uma campanha da família. E eu ministrei sobre as emoções. Eu lembrei disso quando eu li esse texto em Provérbios 16, que eu ministrei sobre as emoções. E a pergunta boa para a gente: como a gente tem cuidado então das nossas emoções? Estamos conseguindo dominar elas? Ou nós estamos sendo dominados por elas? Provérbios 16, 32. Eu vou ler naquela versão da Bíblia Viva, tá? É uma versão mais atualizada. Diz assim: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Você está vendo que coisa interessante que a Bíblia está dizendo para você? Imagina que você fosse o prefeito dessa cidade, ou o dono dessa região. A Bíblia está falando assim, vale mais você aprender a controlar suas emoções do que ser o dono disso tudo. Você é muito mais forte assim. Você precisa aprender, assim como eu preciso aprender, a controlar as nossas emoções. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo à base de remédios,
né, tristes demais, ou talvez eufóricas demais, não conseguem dormir, não conseguem controlar a ansiedade do dia de amanhã, né, não conseguem dominar as suas emoções. As emoções passam a destruir a vida da pessoa. As emoções passam a arrastar o coração dela para onde vai, daí ela não consegue orar, não consegue buscar Deus. Às vezes não consegue trabalhar, perde a vontade de viver, porque as emoções estão dominando. Meu querido, é bom ter emoção, não é verdade? Não é gostoso a gente ficar feliz? É até bom chorar também, não é ruim chorar. Por exemplo, você teve a perda de alguém querido, é estranho você não chorar. Você precisa chorar, faz parte de você. Mas agora aquilo ali não pode dominar você, é diferente. Nós não podemos permitir as emoções dominar o nosso coração, porque o nosso coração ele pertence a alguém. Jesus é o centro da nossa vida. O nosso coração pertence a Ele. Sabe o que acontece quando há avivamento? Você vai percebendo isso. Quando há avivamento, tudo na nossa vida passa a girar em volta de Cristo. Né? Aí, por exemplo, você pai, mãe, ou às vezes você mesmo começa a perceber na sua vida que tudo agora está envolvido com a coisa de Deus. O seu trabalho agora, você está lá no seu trabalho pensando em falar de Jesus para a pessoa. Aí você acorda de manhã, você ora. Aí você vai se alimentar, você ora. Aí você tem momentos que você vem aqui só para buscar a presença de Deus. Ou na sua casa. Você começa a centrar a sua vida na palavra de Deus. É ou não é? Isso é avivamento. Você passa, ainda mais numa cidade pequena como a nossa, você está sempre pela igreja, porque é de fácil acesso. Está sempre passando pela igreja. Até quando você vai dar voltinha na rua, você passa em frente da igreja. Fala a verdade. É ou não é? Você fala, vou dar uma voltinha na rua. Você passa onde? Ponto turístico. Mas não por causa da igreja ou local. Mas porque aquilo ali tem sentido para você. Aquilo ali tem um sentido para você. Isso é avivamento. Quando Cristo passa a ser o centro da nossa vida. É esquisito. E não é uma conversão verdadeira quando isso não acontece. Quando Cristo, então, não é o centro da nossa vida. Cristo é uma parte só. Cristo é a parte do domingo à noite, às 7h30, e da quarta-feira à noite, às 8 horas. Só isso. E aí as outras coisas dominam a gente. O dinheiro domina a gente. Os nossos sentimentos dominam a gente. O que as pessoas falam domina a gente. Talvez você vai ouvir isso na célula essa semana. O que as pessoas estão dizendo sobre você importa para você e te domina. Aí você fala, não vou mais naquela igreja lá, porque as pessoas estão falando mal de mim. As emoções estão te dominando. Eu vou parar de ler a Bíblia, porque estão falando agora que eu sou muito louco, chato. Aí as emoções estão te dominando. Agora você precisa sim permitir que o Espírito Santo domine você. Essa é a diferença. Quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, quando a gente fala em reino de Deus, o reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Agora ele é o dono, nosso dono. Eu gosto muito da expressão, eu sempre brinco, é uma das únicas coisas que eu aprendi quando eu morei no Paraguai, em Guarani. Que é, Deus te abençoe em Guarani, eu aprendi, eu acho que eu nunca vou esquecer isso aí. Nyandejara Tanderovassá. Quer treinar comigo? Fala lá, Nyandejara Tanderovassá. Se encontrar um paraguaio, você fala isso para ele que ele já vai escorrer a lágrima de saudade. Significa Deus te abençoe, mas a tradução literal disso significa assim, que o nosso dono te abençoe. Bonito isso. Quando eu aprendi isso, eu achei muito interessante. Que Deus, que é o nosso dono, o meu dono te abençoe. Que o meu dono abençoe você. Então você precisa permitir Deus dominar você. No bom sentido. Você não tem controle no que você fala. Você não tem controle nas suas emoções. Então você precisa se converter. E permitir que o Espírito Santo controle as suas emoções. O Espírito Santo pode controlar as suas emoções. Você acha que no céu tem pessoas desequilibradas? O que você acha? Lá no céu vai precisar de psiquiatra? Não estou desmerecendo quem é psicólogo ou psiquiatra. É muito importante para a nossa sociedade. Mas estou falando do reino de Deus.
Você acha que lá no reino de Deus, nós vamos precisar abrir uma indústria farmacêutica? O que você acha? Lá no céu. Então, lá no céu os farmacêuticos estão desempregados, né? Você acha que no céu, então, vai ter pessoas assim que, hoje eu não estou com vontade de levantar da cama, de tão triste que eu estou. Você acha que vai ter isso aí lá no céu? Então, quando Deus vem sobre nós, quando o governo dele vem sobre nós, quando o reino de Deus vem sobre nós, aquilo que já é do céu começa a fazer parte da nossa vida. Então, a alegria que está lá no céu já começa a ser introduzida na nossa vida. A paz que está lá no céu já começa a fazer parte da nossa vida. Você não pode mais aceitar a sua vida como era do mundo antigamente. Você não pode mais aceitar uma vida desequilibrada estando servindo a Jesus. Quer dizer que você não tem que vir mais na igreja? Claro que não. Quer dizer que você tem que se posicionar. Espírito Santo, eu não aceito mais tomar conta da minha vida, eu não aceito mais perder a cabeça. Eu não aceito mais essa tristeza me dominar. Eu não aceito mais perder noites de sono de preocupação. Então é uma questão de posicionamento. Senhor, eu sou teu, eu estou sob o teu controle e eu não quero mais isso na minha vida. Quer dizer que não vai vir? Claro que vai vir, vai bater na tua porta. Como comigo, assim como você. Não é eu que sou super-herói, não, comigo também. Mas daí é a questão assim, opa, essas emoções não vão me dominar. Eu não vou admitir que elas me dominem. Você vai ter que dar uma de doido. Para Jesus daí. Você vai ter que dar uma de doido e falar assim, isso aqui não vai me dominar mais. Eu não vou ficar pensando naquilo que a pessoa me falou. Não. O meu coração é de Jesus. O reino de Deus, ele está vindo, sendo implantado. Por isso que o reino de Deus, a gente fala assim, o reino nós estamos implantando. O reino na totalidade, quando todas as pessoas conhecerem Jesus, nós vamos retornar. Nós vamos para o céu, meu querido. Lá é o reino de Deus na totalidade. Aqui no reino de Deus, aqui na terra é parcial ainda. Está sendo implantado. Deus começa a mudar o temperamento das pessoas. Eu estava conversando com o pessoal na escola de discípulos, a gente tem uma aula sobre isso. E falando da minha própria vida, se você me conhecesse antes de Jesus, e me conhecer hoje com Jesus, e talvez você olhar para a minha vida daqui 10 anos, você vai talvez ver pessoas diferentes. Mas não que é uma pessoa diferente, não, atitudes diferentes. Sabe por quê? Cada vez mais, o Espírito Santo e o reino de Deus começam a tomar o controle da nossa vida. De repente aquela pessoa, eu tinha um amigo meu, lá na faculdade de teologia, ele era muito estourado na vida antiga, eu não conhecia ele estourado, graças a Deus. Né? Baita de um homem desse tamanho, bruto assim, e parecia um ursinho de pelúcia. Eu brincava com ele assim, rapaz, eu olho para você, parece um ursinho de pelúcia. De tão mansinho que eu olho para você. Mas depois eu descobri a história dele. Ele era comandante de um grupo de operações especiais da Polícia Civil lá de São Paulo. Ele subia lá em cima, nos morros, e matava todo mundo. E o coração dele era endurecido, até que se converteu. Hoje ele é uma outra pessoa. Eu falei, graças a Deus que eu sou seu amigo, né? Que bom ter você de amigo, né? É bom ter um amigo assim, né? Transformado pelo Espírito Santo. Quem aqui pode dizer assim, a minha vida já não é mais a mesma? Aí, ó. Eu também posso dizer, minha vida já não é mais a mesma. Até a Márcia olha para mim e fala assim, não dá para acreditar que você é você. Todo dia quase a gente conversa sobre isso. Todo dia. Eu costumo brincar, né? E hoje eu posso brincar porque eu sou curado, sarado, transformado, né? Quando eu me casei, meu querido, vou resumir para você como que eu era nas minhas emoções. Eu era um banana. Já conheceu um banana? Era eu antigamente. Hoje eu não sou mais um banana. Talvez uma banana maçã. Tô brincando, gente. Mas muitas pessoas talvez estão nessa situação pensando assim, mas como que eu vou mudar? Como que eu vou permitir então como que as minhas emoções, como que a minha família vai mudar? Será que muda? Muda. Mas você precisa permitir
que o reino de Deus tome o controle do seu coração. Você precisa querer isso aí. É muita renúncia. Talvez vai ser muito choro, muita perseverança. Não pense você que vindo aí no culto do quarta-feira, só quarta-feira e não fazendo mais nada da vida, vai mudar. Não vai mudar, não. Se você realmente não querer mudar a palavra, não é porque você vem no culto, mas você está buscando a Deus. Você deseja estar com Deus. Você quer que Deus assuma o controle da sua vida. Deus, me recuso ficar me preocupando com isso aqui. Se o Senhor está cuidando da minha vida, eu não me recuso ficar preocupando com isso aqui. Eu vou descansar. Eu vou descansar na presença de Deus. Deus vai cuidar. Não quer dizer que você não vai fazer a sua parte. Você faz a sua parte. Mas você fez a sua parte. Chegou na hora do sobrenatural, meu querido, é um milagre. Então deixa para Deus fazer. Fala para o teu irmão assim, deixa o milagre Deus fazer. Senão depois vão querer fazer um santinho seu, alguma coisa para idolatrar você. E não é bom que isso aconteça. É bom que Deus continue sendo adorado.